Então, vamos lá, pessoal. A palestra aqui é sobre pare de mascarar a acessibilidade na sua aplicação web. Meu nome é Larissa Mourulho. Vou fazer minha autodescrição aqui para vocês. Eu sou uma mulher branca com os olhos e cabelos castanhos. Tô com uma blusinha hoje cinza do TDC. Atrás de mim tem 3 quadros do De Volta para o Futuro, uma impressora, uma luminária, e é isso. O pessoal falando que gostou dos quadros. Ai, gente, tô um pouco nervosa, mas tudo bem. Eu sou apaixonada por CSS, né? Atualmente eu estou estudando bastante também acessibilidade. Sou formada em Engenharia da Computação e Software no Infinet e sou desenvolvedora na Americanas SA e tenho um projeto hoje open source, né, chamado DevTranslate. Só dando um alerta, eu vou tentar falar o máximo possível em português, né, evitar termos em inglês aqui para deixar mais acessível para todo mundo, até para o pessoal de Libras traduzir. E já vou começando com uma má notícia, né? Infelizmente, eu vejo muitas pessoas utilizando, né, o PageSpeed e o Lighthouse hoje e dizendo, nossa, eu tenho uma nota 100%. Minha aplicação é acessível. Só que nem sempre isso é verdade, né? A gente sabe disso. Então, eu já venho dizendo que, infelizmente, essas duas ferramentas não são métricas para a gente dizer, né, que uma aplicação é acessível. Vou explicar um pouco mais do porquê isso. Tenta imaginar, por exemplo, uma situação onde você tenha, não sei, um código ou uma imagem e essa imagem que alguém falou que vai te enviar não tem nada, sei lá, uma imagem branco, né? Ou preta também, talvez. Ou, quem sabe, um código que não tem nada. Simplesmente um arquivo em branco, sem nada. Você provavelmente vai ficar estranhando, você vai achar estranho, tipo, poxa, a pessoa avisou que me enviaria um arquivo, avisou que enviaria uma imagem, só que não tem conteúdo. Com certeza você vai ficar bem frustrada. Com isso acontece basicamente com muitas pessoas que utilizam leitores de tela hoje em dia. E eu trouxe um exemplo onde essa situação pode meio que ser aplicada. A gente, por exemplo, no Medium hoje em dia, tem alguns artigos que falam coisas como no código acima, a variável nananã e alguma coisa em seguida. Só que aí você vai ver esse código acima que a pessoa disse que tinha. Esse código é uma imagem. E, infelizmente, não tem um texto alternativo ali, não tem um out, não tem esse campo. Então, como uma pessoa, né, com o seu leitor de tela vai conseguir identificar o que código é esse? O que está sendo inserido nesse código? Para outra pessoa, vamos dizer, numa situação hipotética que a imagem tivesse quebrado. Você está lendo um artigo normalmente e essa imagem quebrasse. Você saberia o que teria nessa imagem? Provavelmente não. Então, ele mencionaria um código que, para você, nunca foi visto, nunca você identificou, né, realmente o que tinha ali. E, às vezes, era algo extremamente importante para a situação que você estava, sei lá, pesquisando. E isso é uma coisa bem ruim. Então, eu trouxe, né, aqui a árvore de acessibilidade para mostrar para vocês. Isso é possível pelo DevTools, né, do navegador. E essa árvore de acessibilidade, por exemplo, desse artigo em específico, mostra basicamente que a gente tem um artigo, em seguida a gente tem uma seção, abaixo a gente tem a figura, né, que é essa imagem, só que ela foi ignorada. Mas por que isso aconteceu? Hoje existe, né, uma coisa chamada imagem decorativa. E onde isso geralmente é aplicado? Em casos onde a gente tem algum ícone e algum texto ao lado, por exemplo, um ícone de uma casa e ao lado escrito iniciar, por exemplo, início, iniciar. Ou, por exemplo, quando a gente tem um ícone de engrenagem.
e ao lado a gente tem configurações, ou algum outro termo que a gente precise ali para dizer que é possível fazer alguma alteração. Geralmente, esses casos, para um leitor de tela, não é tão relevante a gente exibir esse ícone. Né? A informação principal, que é mais importante ali, é realmente o link ali para o termo, né? Então, geralmente é utilizado nesses casos. Só que nesse artigo em específico, está dizendo que a gente está basicamente dizendo, né, que a imagem é irrelevante, sendo que ela tem extremamente importância ali. Né? O código que está sendo exibido nela é parte base do texto, né? É parte base ali da estrutura que a gente tem de conteúdo escrita pelo desenvolvedor. Um outro caso que é bem comum é ter o alt, mas esse alt não ser muito descritivo, assim, vamos dizer. Ele não tem uma descrição clara, basicamente. Por exemplo, o site dev.to, né, TO, ele tem bastante casos assim, onde tem alguma imagem que é um topo assim do site, né, para só exemplificar o que esse artigo tem de conteúdo, sei lá, se é um artigo de front, um artigo de back. E nesses casos, geralmente, ele, por padrão, escreve algo como capa para e o nome do artigo no alt, né, nesse texto alternativo. Isso é bem ruim, porque não fica clara para a gente a informação, sabe? Tá, mas o que tem na imagem? Geralmente é alguma pessoa escrevendo no seu computador. Nesse caso, faria sentido utilizar, de repente, não utilizar o alt, né? Ou realmente deixar mais claro essa informação do que está sendo exibido ali. Porque às vezes faz muito sentido, tem muita importância, né, para o conteúdo da aplicação. E aí eu trouxe também um outro exemplo, que é o exemplo do meu projeto. Aconteceu, infelizmente, a gente na correria tem essa mania, a maioria dos desenvolvedores, de botar um alt como logo. E simplesmente botar logo. E o que isso quer dizer? Nada, né? Até que foi aberta, né, realmente uma issue para a gente no projeto, reclamando desse ponto. Então, a gente alterou o texto do nosso de logo, né, para basicamente isso. 2 caixas de texto, uma delas em rosa, com caractere oriental, dentro de outra na cor amarela, com caractere ocidental, representando assim a tradução de ambos os idiomas. Ao lado, o texto, né, dizendo Dev Translate. A gente provavelmente vai alterar esse texto para deixar ele mais fluido, mas assim, já deixou mais claro o propósito ali do projeto, que é um projeto de tradução. O ícone muitas vezes remete muito ao que o projeto é, entendeu? Referente à marca. Então acaba que a gente muitas vezes bota só logo e segue. Então, aí eu te pergunto, infelizmente a gente falou bastante aqui de alguns casos, né, voltados para leitores de tela, pessoas com algum determinado tipo de deficiência visual que precisam de leitores de tela. Mas a gente tem outros casos, por exemplo, quem tem baixa visão. Será que essas ferramentas, né, essas 2 ferramentas, elas analisam, por exemplo, se eu tenho um zoom na imagem, tipo, na página mesmo, eu vou dar um zoom e essa página vai quebrar ou vai ficar fora de ordem algum conteúdo que é relevante estar numa ordem determinada? Ou talvez pessoas daltônicas, né? Pessoas daltônicas precisam acessar um link, só que esse link, a única diferença dele para o texto, do conteúdo realmente da página, é a cor. Será que a pessoa vai realmente saber que aquilo ali é um link? Será que ele não está no mesmo tom do texto? Né? Nesse caso, por exemplo, seria ideal, de repente, botar um traço abaixo, né? Do link para deixar claro para o usuário. Ou até mesmo Libras. Será que essa ferramenta identifica que a gente tem Libras na sua aplicação? Infelizmente, não. Então, acaba que ela
faz uma análise apenas do nosso HTML, o que é bem ruim, porque a gente viu anteriormente, tem como a gente burlar. Eu posso simplesmente adicionar um alt, né, um texto alternativo ali na minha imagem, e ele simplesmente vai falar: você tem um alt, está tudo certo na sua aplicação, só que esse alt pode não dizer nada. Então, acaba que você não está tornando a aplicação acessível, no final das contas. Tá, mas isso significa que essas ferramentas são ruins, ou que elas não são úteis? Não, essas ferramentas são ótimas até. Hoje em dia, eles estão fazendo, por exemplo, o Google tem feito um trabalho incrível, eles já estão analisando também o contraste, né, do texto, mas ainda assim tem muito que avançar, tem muita coisa para ser feita. Então, é sempre o ideal a gente testar com várias ferramentas. Isso também não adianta a gente só testar com as ferramentas, como o pessoal estava até falando anteriormente. O ideal é que uma pessoa própria, PCD, teste essas ferramentas, né? Teste essa aplicação, porque é aquilo, a gente se fala muito hoje em dia, galera de design, galera de produto, dev, que a gente tem que testar com o usuário final, que a gente tem que melhorar nossas aplicações, mas isso nunca é testado com uma pessoa PCD, sabe? É sempre testado com alguém ali que está vendo, que sabe, já está acostumado, de repente, a utilizar a aplicação. Não é testado com pessoas idosas, talvez, que tem, às vezes, uma dificuldade, né, para enxergar aquele conteúdo, para analisar aquele conteúdo, precisa desse lado de um zoom na tela, porque tem dificuldade na visão. Então, no dia a dia, realmente o ideal é a gente testar com essas pessoas, com uma diversidade grande de pessoas, se possível. Mas eu quis trazer aqui também algumas ferramentas que podem auxiliar nesse processo, ainda mais para quem está começando a mexer com acessibilidade, não tem tanta experiência. Então, realmente precisa aprender ainda ali, está começando, ou que fala, acessibilidade, eu não sei nada, não vai demorar, é um processo muito complicado. Então, existem ferramentas hoje em dia que podem facilitar todo esse processo, que já te avisam, olha, está faltando isso, está faltando aquilo. Então, pelo menos o básico da acessibilidade, né, na sua aplicação, você vai conseguir ter. E essas ferramentas, só para avisar, eu vou colocar aqui também no chat, porque são ferramentas que têm muitos nomes em inglês, muitos termos, mas existem algumas bibliotecas hoje, né, de Lint até, para o React Native, para o Angular, para o Vue e para o Started Component, que ajudam bastante hoje. A gente não esquecer alguns termos tipo title, de um botão, de um link, ou utilizar o área, e por aí vai. Outra ferramenta que eu acho muito incrível, que tem melhorado bastante também, o pessoal, a comunidade tem ajudado, é do Storybook, né? A documentação, ele é utilizado mais para documentação, né? Então, basicamente, ele é uma página onde a gente tem do lado listado, né, no menu, todos os componentes que a gente tem. E o conteúdo dele, em cima, a parte de cima, a gente tem basicamente o componente desenhado que a gente está fazendo. E abaixo a gente tem realmente as ferramentas que a gente está usando dele. Então, é possível a gente ali botar um modo escuro, é possível também a gente adicionar alguns plugins ali para testar em caso de acessibilidade em si também agora. Então, ele olha coisas como se o seu texto está semântico, se o título, né? Se as tags estão semânticas, por exemplo, se existe a descrição do botão, a descrição da sua imagem. Então, ele basicamente usa o WCAG como base para olhar esses dados para a gente. Então, em tempo de desenvolvimento mesmo, você já consegue ir testando a acessibilidade do seu componente. E também existem algumas extensões para o Chrome, que é a própria Axe, né, a AXR DevTools, essa empresa, né, é a Deck Systems. Eles são uma empresa voltada para acessibilidade, eles têm várias ferramentas, então eles estão aí já há algum tempo no mercado. A gente tem o Wave, né, WAVE,
e também o Alligator, que se chama Alligator exatamente por conta que a logo deles é um jacaré, e o nome é A11Y, né? Começa com A11Y, que é meio que traduz-se para se traduz para accessibility, né? Acessibilidade. Por último, mas não menos importante, eu queria dizer que a gente hoje, infelizmente, tem menos de 1% dos sites brasileiros acessíveis, o que é bem triste. É um público que realmente está precisando, né, de ter acesso à informação, sabe? A gente fala hoje bastante sobre isso, não só de acessibilidade, mas de tradução também. Existe muito pouco conteúdo em português, né, na internet. E tem muita gente que está começando, pessoas de periferia, pessoas realmente que não têm acesso à informação. Então, é muito triste ver essa situação, ainda mais no Brasil. Hoje a gente tem uma lei, né, que fala sobre isso. Então, é muito triste ver que ainda não é dada tanta importância, sendo que isso melhora também SEO, né? É uma coisa que muita empresa aí olha e foca, que é SEO, ter um bom ranqueamento no Google, mas acaba que esquece da acessibilidade, que também é um ponto que é bastante analisado por eles. E também é aquilo, é um público que está necessitando da informação, está necessitando conseguir ter acesso. Então, se você consegue ter esse público, que é uma grande gama da população brasileira, então a gente consegue, tipo, tornar a internet uma internet melhor até. Então, assim, a acessibilidade ela traz benefício para todos. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui no final. Você pode ter, de repente, alguma deficiência temporária, sei lá, quebrar um braço, talvez, ter que usar o seu site só com mouse. Será que você consegue? Ou só com teclado, de repente, seu mouse quebrou e você só consegue mexer na nossa aplicação com o teclado. Então, é aquilo, todo mundo ganha com acessibilidade hoje em dia, todo mundo tem benefício para todos, então é isso. Vou deixar minhas redes também aqui depois no chat, mas quem quiser tirar print também fica ao critério de vocês. E é isso, gente.